Você já se pegou tolerando comportamentos que, no fundo, sabiam que não eram saudáveis para você? Aquele sorriso, aquela palavra suave, um gesto de carinho que, de repente, se transforma em manipulação. No passado, muitos homens acreditavam que tolerar fazia parte do amor, mas isso é uma ilusão, uma ideia errada sobre o que significa realmente estar em um relacionamento. O homem moderno não é destruído por guerras ou crises externas. Ele é consumido por algo muito mais insidioso, a falta de respeito e autenticidade em seu próprio espaço emocional. E quando você permite que alguém invada esse espaço de maneira destrutiva, você está aos poucos deixando de ser quem você deveria ser. Você está abrindo a porta para a manipulação silenciosa e, sem perceber, dando as chaves da sua própria liberdade. Marcos Aurelius, um dos maiores pensadores da história, entendia profundamente que, para um homem ser verdadeiramente grande, ele deveria governar a si mesmo. A paz interior vem de dentro, ele dizia. E o que isso significa? Significa que você deve ser forte o suficiente para não se curvar diante do caos, especialmente quando ele vem de uma fonte que você ama ou admira. A verdadeira força não é a aceitação passiva das circunstâncias, mas a capacidade de agir com clareza, de manter sua dignidade e seu propósito, mesmo quando os ventos da manipulação começam a soprar. E a boa notícia é que você não precisa mais seguir o mesmo caminho. Você tem a opção de se proteger, de criar uma barreira saudável entre o que você permite e o que você recusa. Quando você escolhe não tolerar o que te diminui, você começa a recuperar a força que pensava ter perdido. Se você deseja aprender a viver com mais clareza e assertividade, inscreva-se agora no canal e descubra como aplicar os ensinamentos de grandes filósofos como Marcos Aurelius em sua vida cotidiana. Quantas vezes você se pegou aceitando comportamentos de alguém que deveriam ter sido interrompidos na primeira vez? Aqueles olhares desdenhosos, piadinhas sarcásticas em frente aos outros, ou a constante sensação de ser menosprezado, de não ser respeitado. A ideia de que tolerar é uma virtude, especialmente em um relacionamento, é uma armadilha. O que acontece quando você permite que uma pessoa, especialmente alguém com quem você compartilha a vida, diminua sua essência? Você começa a acreditar que o amor é isso: sofrimento, humilhação silenciosa e a constante necessidade de se curvar. Mas isso não é amor, é escravidão emocional disfarçada de romance. Marcos Aurelius, em seus escritos, deixa claro que o homem deve governar a si mesmo, não se submetendo aos humores ou atitudes destrutivas do mundo exterior. Se alguém em sua vida constantemente prejudica sua autoestima, o que isso realmente está dizendo sobre como você se vê? Não é sobre ser rígido ou cruel, mas sobre se manter firme em seu próprio valor e não permitir que a influência de outros te desmoralize. O respeito é o pilar de qualquer relacionamento saudável, e quando esse respeito é quebrado, a fundação do amor se esvai. Cada piada cruel, cada humilhação disfarçada de brincadeira, vai corroendo a confiança que você tem em si mesmo. O pior é que, ao aceitar isso, você está aos poucos enterrando sua própria identidade. Portanto, a próxima vez que alguém tentar diminuir seu valor, pense nas palavras de Marcos Aurelius: o que prejudica a colmeia, prejudica a abelha. O que prejudica sua autoestima prejudica quem você é. Se você não sabe quem é, como pode esperar que alguém mais saiba? Cultive o respeito próprio e, com isso, a capacidade de se manter firme diante das adversidades, sem se perder nas expectativas alheias. Muitos homens se veem presos em uma montanha-russa emocional, onde os humores da parceira os dominam e ditam o ritmo de sua vida. A sensação de que a paz e o equilíbrio dependem da outra pessoa é um dos maiores enganos que um homem pode cair. Quando você compartilha sua vida com alguém que constantemente traz caos emocional para o relacionamento, você acaba se tornando refém de suas tempestades internas. No começo pode até parecer que isso é paixão, uma chama que queima forte e imprevisível. Mas como Marcos Aurelius nos ensinou, a verdadeira paz interior não vem de fora. Ela deve ser construída dentro de si mesmo. O homem que vive à mercê dos humores de outra pessoa nunca encontrará tranquilidade. Em vez de ser capaz de se refugiar na serenidade de sua própria alma, ele se vê constantemente tentando ajustar-se ao que está acontecendo ao seu redor. E a consequência disso é que ele perde o controle de sua própria vida, vivendo em função do que é ou não aceito, do que é ou não permitido naquele relacionamento. Marcos afirmou que o homem precisa encontrar calma dentro de si, e essa calma não pode depender do que acontece ao seu redor. Ela deve ser uma conquista interna. Não se engane, o caos emocional nunca será algo saudável ou necessário em sua vida. Você não precisa viver em um ambiente onde as emoções da outra pessoa definem suas reações. O amor verdadeiro e saudável vem de um
um lugar de equilíbrio, onde ambos os parceiros são capazes de manter a calma, mesmo nas tempestades. Portanto, pare de se perder nas emoções do outro e comece a buscar a paz dentro de si. Ao fazer isso, você estará dando o primeiro passo para recuperar sua autonomia emocional e começar a viver com clareza. Você já se pegou buscando a validação da outra pessoa em um relacionamento, sentindo que seu valor só existia por meio da aprovação dela? Essa busca incessante por reconhecimento externo é um dos maiores erros que um homem pode cometer. Quando você vive para ser validado por outros, você acaba se perdendo na tentativa de ser algo que não é, apenas para atender às expectativas de quem está ao seu redor. Esse tipo de dependência emocional não é amor, é uma prisão. Como Marcos Aurelius nos ensina, o homem deve ser capaz de governar a si mesmo, sendo seu próprio juiz, sem precisar da aprovação de outros para se sentir completo. É fácil cair na armadilha de buscar reconhecimento, especialmente em um mundo que valoriza tanto a aparência e a aprovação externa. Mas essa validação externa nunca será suficiente. Ela vai te consumir até que você se veja sem identidade, sem propósito, apenas refletindo os desejos e as expectativas dos outros. Marcos Aurelius, em sua sabedoria estoica, nos lembra que o valor de um homem não está nas mãos de outras pessoas, mas em sua capacidade de manter sua integridade e sua força interior. A verdadeira autoestima vem de dentro, da aceitação plena de quem você é, sem depender do que os outros pensam ou dizem. Cada vez que você coloca sua felicidade e seu valor nas mãos de outra pessoa, você está entregando sua liberdade emocional. O amor não deve ser uma busca por preencher lacunas internas, mas uma troca entre duas pessoas que se conhecem e se respeitam mutuamente. A verdadeira liberdade vem quando você aprende a se afirmar por conta própria, sem a necessidade constante de validação. Só então você será capaz de construir um relacionamento saudável, onde ambos os parceiros são completos e não dependem um do outro para se sentir valiosos. O que acontece quando o relacionamento começa a se transformar em uma competição silenciosa? Quando em vez de construir juntos, vocês se veem competindo para ver quem é mais bem-sucedido, mais admirado, mais importante? Isso é algo que Marcos Aurelius jamais teria tolerado. A verdadeira parceria não se baseia em rivalidade, mas em colaboração e respeito mútuo. Quando a mulher em sua vida começa a ver o relacionamento como uma disputa para provar sua superioridade, você não está mais em um relacionamento, mas em uma guerra emocional, onde o único vencedor será o ego. O problema com a competição no relacionamento é que ela nunca leva a lugar algum. Uma competição saudável pode existir no mundo exterior, mas dentro de um relacionamento, ela destrói a base de confiança e compreensão. Quando a sua parceira se vê como uma adversária em vez de uma companheira, o vínculo se quebra. As palavras de Marcos Aurelius nos lembram que um homem deve governar a si mesmo, e isso inclui não se deixar influenciar por jogos de poder dentro de um relacionamento. Um homem de verdade não compete com a pessoa que ama, mas caminha ao lado dela, em um caminho de crescimento mútuo. Isso não significa que um parceiro não possa ter ambições e sucessos próprios, mas quando a competição entra em cena, ela acaba desumanizando o relacionamento. Você passa a ser visto como um reflexo da superioridade dela, e o amor, em vez de ser uma fonte de apoio e força, se torna um campo de batalha. Ao invés de se apoiar e se admirar mutuamente, você se torna apenas mais uma peça na engrenagem do orgulho e da vaidade. Quando você se encontra em um relacionamento com uma mulher que precisa sempre ser mais que você, é hora de reconsiderar o que você está permitindo em sua vida. O respeito mútuo não pode coexistir com a competição destrutiva. Em um relacionamento, a manipulação emocional é uma das formas mais traiçoeiras de controle. Muitas vezes disfarçada de carinho ou preocupação, ela pode se infiltrar sorrateiramente e afetar sua saúde mental sem que você perceba. Uma mulher que manipula emocionalmente usa seus sentimentos como moeda de troca, retira afeto ou carinho quando você não se comporta como ela deseja e oferece o que você quer quando quer, algo em troca. A manipulação não é amor, é um jogo psicológico onde você é a peça sacrificada, constantemente em um estado de incerteza, tentando entender o que fez de errado para merecer a ausência ou punição de seu afeto. Marcos Aurelius sempre enfatizou que um homem deve agir com razão, não com impulsos. Ele nos ensinou que a verdadeira força vem de manter a clareza e a autodeterminação
determinação em meio às tentações e manipulações do mundo. Quando você se deixa levar pela manipulação emocional, está se afastando dessa clareza. O amor não deve ser uma troca de favores ou uma forma de agradar constantemente o outro em busca de carinho ou aceitação. Quando os afetos são usados como ferramentas de controle, a confiança, a base do relacionamento, começa a ruir. Você não deve permitir que ninguém controle seus sentimentos ou emoções, especialmente em um relacionamento. Amar não é ser manipulado, é ser respeitado e estar com alguém que deseja o seu bem-estar genuinamente. Se você percebe que está sendo manipulado emocionalmente, é hora de reavaliar essa dinâmica. Como Aurelius disse, a paz e a clareza interior são mais preciosas do que qualquer prazer momentâneo, dado por aqueles que apenas querem usar você para atingir seus próprios objetivos. O verdadeiro amor nunca envolve manipulação. Ele é baseado no respeito mútuo e na liberdade de ser quem você é, sem medo de represálias emocionais. A erosão do respeito em um relacionamento muitas vezes começa de forma silenciosa e insidiosa. Não são grandes brigas ou momentos explosivos que sinalizam essa perda, mas os pequenos gestos, as palavras não ditas, o olhar distante e a ausência de interesse. Quando você se encontra em um relacionamento onde o respeito se esvaiu gradualmente, isso é mais destrutivo do que qualquer grito ou briga acalorada. A indiferença, a falta de atenção ao que você diz, ao que você sente, é um dos sinais mais cruéis de desamor. A indiferença não é uma simples desatenção. Ela é a negação da sua existência no espaço compartilhado. Ela te faz sentir que você não é mais importante, que sua presença não faz diferença. Marcos Aurelius sempre ressaltou a importância de se manter firme, não importando o que aconteça ao redor. A sua paz não depende de nada externo, ele disse. No entanto, quando o respeito é substituído pela indiferença, a paz interna de um homem começa a desmoronar. Ele se sente invisível, irrelevante e, pior, começa a questionar seu próprio valor. Em vez de ser reconhecido, ele se torna um mero espectador de sua própria vida. A falta de admiração e interesse no relacionamento não só machuca, mas vai minando lentamente a essência do homem. Ele perde a confiança, a energia e a motivação. Quando você é ignorado e tratado com desdém, você não está mais vivendo um relacionamento, mas sim uma existência solitária dentro de uma parceria. O respeito é o alicerce de qualquer laço saudável, e sem ele, tudo se desintegra. Ao perceber que o respeito foi substituído pela indiferença, é hora de parar e refletir. Você está vivendo um relacionamento ou apenas se acomodando em uma convivência de fachada? Lembre-se de que o amor verdadeiro é aquele onde ambos os parceiros se respeitam, se escutam e se valorizam. Quando isso é perdido, o relacionamento perde sua essência, e o que sobra é uma sombra do que poderia ter sido. Se você se identificou com esses sinais e quer transformar sua vida emocional e seus relacionamentos, inscreva-se no canal. Aqui, compartilhamos ensinamentos poderosos que ajudam a reconstruir sua identidade e viver com mais clareza, respeito e propósito. Não perca a oportunidade de mudar sua realidade. Fique com Deus e até o próximo vídeo.